E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar dos números. Estamos na nossa aula em número 5, eu acredito, e vamos aprender os números. Os números podem ser uma coisa bem simples assim para você. Você sabe provavelmente contar até 10, né? Que é one, o two, o three, o four, o five, o six, seven, eight, nine and ten. Os números básicos aí que a gente tem no inglês. Uma coisa a se perceber aqui é, por exemplo, aqui a gente tem o TH, né, que é de three. Então, a gente tem a palavra tree, que é árvore, tree. Esse aqui é three. Então, ele tem meio que um assobiozinho aí nesse TH. O TH é uma fonética que a gente não tem no português, então por isso que é difícil para a gente conseguir pronunciar. Aí, o meu inglês, a minha experiência de inglês é com os americanos. Os americanos nem sempre falam esse, né? Quando, por exemplo, eles dizem thank you, eles não falam thank you, eles falam thank you, já comigo com o T aí já passado direto com A. Mas geralmente quando a gente tem esse TH, o som de TH seria o de. Então você vai levar a língua ali assim em cima, encostando na parte de trás do dente de cima, e aí você desce um pouco e empurra o ar por esse buraquinho. Three, 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 né? Eu costumo dizer que é a linguinha do Harry Potter. Eu não sei se você assistiu Harry Potter, mas o Harry Potter, nos filmes dele lá, ele consegue falar com as cobras. Ele faz um... Sei lá, ele tem essa soprada assim de cobra, né? Então, a gente usa a mesma tática aí para a gente poder falar esse TH. Three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muito bem, até aí, tranquilo, fácil, fácil, fácil. Vamos então agora para os outros números, né? Quando a gente conta aí de 11 a o 20, que daí geralmente a gente sabe muito bem até os 10, mas esse aí a gente começa a se complicar um pouco. O 11 é fácil, né? É só você lembrar lá da Eleven, que era a 11 da série lá do Stranger Things, né? Em inglês, o nome dela seria Eleven, 11. O 12, 12. Ups, 12. Muito bem. Aí temos o 13, 13. Então agora eu quero que você preste atenção nos próximos números que virão a seguir. Todos eles vão terminar com esse teen. 13. Aí temos o 4, 4, 15, 15, 6, 15, 7, 15, 8, o número 8, 15, 9, 10. Então, por que que esses caras todos têm esse teen? Esse teen, quando a gente fala, por exemplo, de adolescente, né, no inglês seria teenager. O age aqui dessa palavra é a idade. Então, o que que é um teenager? É uma pessoa que tem a idade nos teens, que seria entre 13 e 19. Hoje em dia, não sei se isso realmente funciona, porque se você for pensar um teenager, aí começa já nos 11 anos de idade, talvez já com 16 ele já não é mais, né? Casou, teve filho, tem responsabilidade. Mas digamos aí que os teenagers, os adolescentes, os números aí entre o 13 e o 19 são os adolescentes, que na idade a gente teria o teenager, teens. Tem até, por exemplo, alguns livros aí de inglês que a gente ensina que diz teens, né, que estão nessa idade. Por que eu estou te falando isso de teenager? Eu quero que você pense o seguinte, quando a gente, por exemplo, tem 19, que é 19, ele é bem parecido com 90, que é o 90. Então, aqui seria, deixa eu só botar aqui, 19, que é o 19, já o 90 é 90. Como é que eu vou saber a diferença quando alguém fala para mim ou quando eu falo? E como eu disse, a diferença é quando ele termina com teen, vai ser sempre, você tem que lembrar de teenager, de adolescente, os números para baixo de 20. Quando termina com TY, com T, aí já são os números velhos. Não são mais adolescentes, têm a idade mais alta, que seria o, por exemplo, vamos colocar aqui, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até o 90, né? Todos eles têm o Y, então é o 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante.
Então, tá vendo? A diferença, às vezes, a palavra vai ser o mesmo, ó. Third, aqui também tem o third, aí só que aqui tem o teen, e aqui tem o T. Ou o six, 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 16, 60. Então, essa é a diferença. 16, 60. É o som, e na escrita também tem aí que o outro é com EN os mais altos é com Y. Então, isso é salientar. Quando é teen, quando é o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, são os teenagers, os adolescentes, números baixos. Quando a gente está falando de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, são os mais velhos. Então, quando alguém diz assim, I'm gonna get there at 9:15, aí você fica assim, ok, entendi que ele vai chegar lá às 9 e... Será que 9:15 ou 9:50? Daí você fala, 15 or 50? Aí, né, é esse final que a pessoa às vezes precisa repetir para você entender. Mas aí você vai ver que, entendendo isso, você vai começar a se localizar quando você ouve sobre números. Alguns deles, opa, aqui é for, já estou escrevendo errado aí, é 40. Alguns deles você vai perceber que quando eu falo, eu não falo ti, eu falo mais como se fosse um ri, assim, né? Eu tenho mais esse som de R. De novo, aqui eu estou falando de uma pronúncia americana, já se for uma pronúncia aí que vem de outros países com base mais no inglês britânico, eles vão falar o T, 20, 40, 30, né? Mas o inglês americano, ele tem que fazer esse ri, né? Então, é 20, 20. Às vezes até tiram esse T, 20, na pronúncia deles, né? 30, 40, 50, 40. Tá vendo a diferença? 40, 50, 40, 40, 50. Então, vamos lá com questão de pronúncia. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Então, tá vendo como alguns deles vai com esse som de R, alguns deles vai com som de T, e aí o 20, 20 ou 20, tanto um quanto o outro, é claro que também os que vai com esse som de R, eu posso dizer 40 ou 40. Mas como eu disse, é só para você entender um pouco de pronúncia. Fechou então? Se é TIM, números baixos, se tem o E e o N. Se é T, aí sem o E, esse som de, né, N no final, que é só o som de I, aí são os números mais velhos. Então, quando a gente começa a falar de números aí bem mais altos, por exemplo, se eu dissesse assim, temos o 2, certo? Agora eu tenho 6, 62, right? Se eu for agora para um mais, vai ser o 300. Então, no inglês, o 100 a gente conta como 100, certo? E quando eu falo assim, 200, 300, 400, no português é um negócio só. No inglês, você tem que falar quantos 100 você tem. Então, aqui é 200, 300, 400. Então, 200, 3 vezes o 100, 4 vezes o 100. Né? Eu tenho 400, 4 unidades de 100, que daí junto seria 400. Então, a gente fala 400 no português, no inglês a gente fala 400, digamos assim. Então, it's 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, que seria 900. Então, se a gente continuar desse número aqui, eu tenho 300, né? Então, 3, lembra do 300, 3 vezes 100, 300, 62, right? E agora a gente vai, então, para, digamos, one, e botamos um ponto. One aqui é 1000, que a gente falaria no português, né? De novo, no inglês, a unidade de 1000, a gente fala thousand. Não esquece do Harry Potter. Thousand. Então, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, e assim até o 9. Até aí 9000. Então, ele funciona mais ou menos da mesma forma aqui do 100, né? Eu tenho uma unidade de 1000, duas unidades de 1000, então 2000, no caso. Eu acho que até funciona dessa forma. O 100 fica mais estranho, porque a gente fala 200, mas o outro seria já 2000. Então, aqui, 1000. Como eu botei um lá, então, vou botar aqui
1,362. Pronto. Então, esse é esse número que está lá em cima escrito. 1,362. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Vamos botar outro número aqui, 70. Então, agora esquece esses números de cá. Porque quando a gente vê esses muitos números, assim, a gente se apavora. Meu Deus, e agora? Você sempre trabalha com os números no começo para o final, mas se concentra para cada ponto. Aqui que eu tenho aqui, 71. 71. Aí aqui eu começo outro esquema todo. 362. Então, aqui a gente vai colocar o 70. 71. Ups, pronto. Vamos deixar assim aqui mesmo. 71,362. Vamos para o próximo, então. Vamos colocar aí o 5. Então, agora eu tenho aqui, ó, tá vendo como eu tenho 3 unidades igual a essas 3 unidades? O que que eu fiz com esse 3 aqui? Com esse 3, eu adicionei o 100, porque agora são 300. Aqui também é 500. Então, a gente vai começar por lá. Então, 500, 571,362. Vamos mudar aqui, eu vou tirar esse cara e vou deixar só esse número ali e vou fazer ele de outra forma. Peraí, deixa eu só tirar tudo aqui. Vamos deixar só o número e vou adicionar mais números aqui. Digamos, eu poderia botar mais um 926, por exemplo, e vamos até 1.000.000. Então, perfeito. Vou deixar esse cara aqui, vou trazer ele aqui mais para o meio, para você entender como é que eu conto os números, assim, para você pensar quando você for contar os números. Vamos tirar isso e vamos colocar numa caneta. Fechou? Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro. Lembra que aqui, quando eu tenho o 100, a cada 3, eu vou colocar um H aqui, para lembrar que isso é de 100. Então, a cada 3 números, quer dizer que eu tenho 100. O 100 é 100, 3 números juntos. Então, aqui também. Pronto, temos 3 números. Vou trocar a cor da minha caneta aqui, vamos botar outra cor, não queria botar, vou botar o rosa. Aqui embaixo, aqui não tem nada. Como é que negócio mais feio? Aqui não tem nada porque aqui é o primeiro 100. Aqui já começa com esse primeiro cara aqui, a gente vai colocar já o 1000, porque é 1000, certo? Esse aqui, se esse aqui é 1000, esse aqui vai ser milhões. Então, vai ser M de milhões. Desculpa, gente, o negócio tá meio feio aí para escrever, mas você está entendendo, né? Esse aqui já seria bilhões. Então, vai ficar 4.926.571,362. Então, é 4.926.500. 500, a gente tem o H ali, então é 500, 5 vezes 100, né, do 100, 571.362. Tá vendo como daí a gente é fácil de a gente contar? Então, assim, quando a gente tem 3 números, o primeiro que vem ali, sempre de 3 em 3, ele vai ter que ser 100, vai ter que ser o 100. A gente vai ter que continuar contando isso. E aí, a partir do número, do ponto para frente, ele vai mudar. Ele pode ser 1000, ele pode ser milhões, ele pode ser bilhões, ele pode ser trilhões, e aí vai quasilhões. Então, antes de você dizer assim, teacher, o porquê que é que eu estou fazendo esta conta agora, eu quero que você pense que isso aqui um dia estará na sua conta bancária. E você só vai ter esse dinheiro se você conseguir me dizer quanto dinheiro tem lá. Se você errar, você não tem. Eu não sei se pode ser uma brincadeira tola, né? Mas você tem que pensar assim, gente, dinheiro, eu gosto muito de tocar e falar e contar dinheiro. Porque tudo que a gente pede, o universo traz, né? Tudo que a gente está em contato com aquilo é parte da nossa realidade.
Quanto mais você vai, por exemplo, assim, pega na internet e vai lá e coloca unhas de gel, fazer unhas de gel em casa, algo assim. De repente a Shopee está te mandando promoção de aí, equipamento ou de esmalte, de coisa nada para você fazer unha. De repente no teu Instagram, no teu Facebook, no Google, por toda parte aparece propaganda, é tudo que você vê na tua vida. A internet é feita para você, né, para que você compre essas coisas. Mas eu acho que a internet usa o mesmo aí, a mesma ideia geral de como funciona o universo, né? Uma vez que, por exemplo, assim, eu quero um carro novo. Aí eu começo a pesquisar carro na internet, a internet mostra carro de tudo quanto é lado. Eu começo a ver os carros que estão na rua, olha que carro legal, meu, olha esse carro ali, olha esse aqui, quanto será que é? Eu começo a pensar, tá, para eu comprar esse carro, quero comprar um carro, quero ser com esse carro, quanto que eu tenho que guardar para conseguir comprar esse carro? E de repente, gente, você vai conseguir o carro. Não adianta você dizer assim, eu quero um carro e aí continuar com a tua vida e não colocar isso. Você tem que sonhar com isso, você tem que dizer assim, isso é meu. E quanto mais estiver no seu presente, na sua vida, quanto mais você sentir você está dirigindo, quanto mais você se visualizar tendo aquilo, mais você consegue. Então, para mim, o dinheiro também é assim, entende? Eu gosto de ter o dinheiro quando eu, por exemplo, assim, eu pagar minhas contas. Antes eu ficava assim, dá meu 100 pila para alguém. Agora eu entrego com vontade. Meu, como eu sou abençoada de ter esse dinheiro para poder pagar pelas minhas contas, para poder pagar pelas coisas que eu quero. Então, da mesma forma como ele vai, eu quero que ele venha. O dinheiro está sempre em contato comigo. Quando você vê, eu costumava ser o tipo de pessoa que, por exemplo, putz, eu tô devendo, tem alguma coisa lá para eu pagar. E eu ficava com aquele aplicativo do Nu, por exemplo, né? O roxinho lá, eu ficava, fechava, deixava ele fechado, nem olhava para aquilo. Deixava a conta lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu olho para ela. Porque enquanto eu tô vendo os números da conta, minha mente também está trabalhando em números de como pagar, da forma como eu vou pagar essa conta. Entende? Então, você, mais você entender, quanto mais você estiver próximo de algo, mais esse algo está dentro da sua vida. Você já viu aquela coisa quando você está com alguém que só reclama, só reclama, só reclama, de repente você também está nessa, você começa a se sentir cansado, você só reclama, só reclama, só reclama. Ou então você começa a falar de tudo que está faltando na tua vida. Ah, está faltando isso, está faltando marido, está faltando esposa, está faltando amor, está faltando dinheiro. E de repente, aquela coisa que o pessoal fala, a falta traz a falta, entende? Você já vive ali numa sobrevivência, você não tem como sair dali, porque tudo que você está pensando, tua vida está se manifestando a partir dos teus pensamentos. Se você está pensando em falta, né, na falta de algo, ele vai continuar faltando. Então, gente, com números, com dinheiro, assim, com números, com dinheiro, eu gosto muito de trabalhar. Não gosto, mas eu faço, entende? Eu aprendi a gostar, digamos, né? Então, esse exercício realmente não é bobo, é para você olhar nesse número e dizer assim, esse número vai estar na minha conta, mas eu preciso saber contar quanto que tem na minha conta. Se esse fosse realmente o caso na vida real, você aprenderia assim. Então, faz de conta por enquanto e pensa nisso e no futuro a gente consegue, talvez não chegar até lá, mas pelo menos próximo. Então, vamos lá. O dinheiro que está na minha conta é 4.926.571,362. Eu vou botar outro número aqui, vamos escrever outro número para que você possa treinar de novo. Então, vamos botar o seguinte número. Vamos botar um número menor dessa vez. Então, claro que na minha conta vai estar aquele lindo e maravilhoso, mas vamos dizer o número assim. Pode ser esse número aí. Então, agora vamos pensar, a cada 3 eu tenho 100. Então, eu tenho 100 aqui. Vamos pegar a caneta de novo. Então, eu vou ter o 100 aqui, certo? Aqui é 100, a cada 3 eu tenho 100. Mais aqui de novo eu tenho outro 100. Fechou. Esses dois aqui vão juntos. Por que que aquele lá está separado? Porque ele vai com o 100 dele. Esses dois aqui também estão juntos. Agora, na parte aqui dos pontos, tudo que vem depois do ponto, ele também precisa de um carinha aí. Pode ser thousand, pode ser million, pode ser billion or trillion, ou, né, depende de quanto você tem na sua conta. Então, seria 800, vai junto, 93, veio depois do ponto, thousand, 600, porque são de 3, vai junto, 81. Então, vai lá, 809, oh, meu Deus, vamos de volta. 893,600.
681. 893,681. Vai lá agora você. Muito bem, é isso aí. Treina aí com alguns números, põe alguns números maiores, assim, aleatórios, né? E pode ir do 1.000, pode ser do 1.000.000, pode ser do 1.000.000 e começa a contar esses números. Porque, por exemplo, eu não aprendi números até eu ter que trabalhar nos Estados Unidos de caixa, tipo de uma lanchonetezinha, assim, de um barzinho. Porque daí eu comecei a contar dinheiro. E a partir do momento que eu fui obrigada a contar dinheiro, daí eu comecei a contar inglês para poder dar troco, essas coisas eu aprendi. Mas você, quando você, mesmo que você saiba inglês, você vai contar o teu dinheiro para pagar, alguém te dá o troco, alguma coisa, você vai voltar para o português. Então tenta se empurrar a fazer isso com inglês, né? Porque senão você não vai aprender. Mais hora, menos hora, você vai precisar falar mais do que 10. E aí você, né, vai ser difícil. Talvez você fale até 100, geralmente até 100 é um número bom, assim. Então não esquece lá dos teens, que são os números menores, o T, que é os números mais altos, mais velhos, não são os adolescentes mais, são os mais velhos. E aí, essa lógica aqui, que a cada 3 eu tenho o 100, que seria 100, depois de cada ponto vai um cara, o thousand, o million, o billion, o trillion, e aí esses dois geralmente a gente conta junto. 4.996.571,362. Falou, gente. Até mais.